Você com certeza conhece aquele esquerdista que tem uma solução para tudo e sabe o que é melhor para a vida dos outros. E você já deve ter conhecido uma professora militante que sabe o que é melhor para os negros. Conheça a Síndrome de Senhorita Morello. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Gordinho Caipira e será narrado por mim, Djalma Guedes. Se você observar bem um indivíduo de esquerda e analisar como funciona a mentalidade dos progressistas e socialistas, verá uma característica bem marcante nesses grupos. Essas pessoas acreditam que para tudo melhorar na sociedade, bastam as boas intenções. Essas pessoas não estudam ciência econômica e não se aprofundam na política para entender as verdadeiras nuances das coisas. Dessa forma, em nome de justiça social, reparação histórica ou proteção dos vulneráveis, novas leis e políticas públicas idiotas são defendidas como as grandes soluções sociais. E pior, quem questiona essas boas intenções é vista como um inimigo, alguém que não tem compaixão pelo próximo e pelos grupos minoritários que estão sofrendo. E é graças a essa mentalidade infantil e rasa que os políticos insistem em leis inúteis que apenas prejudicam os mais pobres, como a lei do salário mínimo. Mas vamos chegar nesse ponto ao longo deste vídeo. No famoso seriado Todo Mundo Odeia o Chris, conhecemos uma personagem chamada de Senhorita Morello, que é uma professora que acha que entende a vida do Chris e sua família. Mas ela acaba exagerando nas ideias e acredita que o Chris vive com uma família totalmente desestruturada, que não tem pai, que sua mãe usa drogas e que passa fome apenas porque ele é negro. Podemos ver como a professora Morello, na verdade, está apenas julgando e rotulando o Chris baseado na sua cor de pele. Esse famoso seriado americano que explodiu em audiência aqui no Brasil conseguiu fazer uma das sátiras mais inteligentes já feitas sobre a mentalidade progressista e sua visão paternalista. Morello, num primeiro momento, se apresenta como a professora do bem. Ou seja, uma mulher militante, engajada e sempre pronta para defender os negros, denunciando injustiças sociais para exibir sua superioridade moral. No entanto, ao longo dos episódios, podemos ver que ela não compreende a realidade de vida do Chris. Mas pior, ela revela todo o seu racismo implícito ao falar coisas absurdas a um aluno negro. Isso revela que ela não tinha empatia genuína, mas queria se sentir como uma pessoa virtuosa, do bem, entre aspas. Ela fala por ele e interpreta sua vida a partir de estereótipos ideológicos. Tudo é filtrado por uma lente militante o tempo inteiro. Se Chris tira uma nota ruim, é o sistema, ou sua condição de aluno negro. Se ele se comporta mal, é porque seu povo é oprimido ou porque seus pais são péssimos pais. Parece que Morello não vê no Chris um indivíduo pensante e inteligente, mas apenas um símbolo político ambulante. E é nesse ponto que percebemos como uma boa intenção vazia se transforma em algo problemático. Os brilhantes economistas americanos Thomas Sowell e Walter Williams fizeram críticas precisas às políticas progressistas modernas que não passam de puro socialismo chulo e paternalista. A lei do salário mínimo e as suas regulações trabalhistas, por exemplo, apenas dificultam que pessoas pobres e inexperientes consigam seu primeiro emprego e possam competir no mercado de trabalho. Ela atua como uma barreira de entrada que cria um encarecimento artificial de
mão de obra, prejudicando muito os jovens sem renda. Tudo isso baseado em boas intenções. Na prática, graças ao salário mínimo, os empregadores acabam contratando apenas candidatos com experiência consolidada, o que cria uma reserva de mercado a essas pessoas. No documentário feito por Walter Williams, intitulado Boas Intenções, podemos ver como muitas leis e direitos que supostamente visavam ajudar ou proteger os negros tinham o efeito oposto. Williams nos mostra como programas escolares que monopolizam o ensino público e benefícios sociais que desincentivam a busca por trabalho podem contribuir para a dependência e queda na formação de capital humano. O governo nos vê como incapazes ou finge nos ver dessa forma apenas para criar uma mentalidade que somente os políticos poderão melhorar nossas vidas com novas leis. E é uma forma de se criar uma escravidão mental. Da mesma forma que essas políticas públicas ineficientes, a senhorita Morello parte de uma premissa não declarada, mas bastante nítida no seriado. Chris é incapaz sem sua tutela, ou seja, seu aluno negro não é visto como alguém que pode falhar, aprender, competir e crescer por mérito próprio, mas como alguém que precisa ser sempre protegido do mundo real. E isso não gera uma emancipação verdadeira. Ao contrário, torna o indivíduo apenas mais infantilizado. Podemos ver facilmente nos episódios da famosa série Todo Mundo Odeia o Chris que, enquanto Morello se apresentava como antirracista, ela apenas estava reproduzindo um racismo implícito, que era mais sofisticado e socialmente aceito. Fica claro que ela sempre esperava menos do Chris, como se ele não estivesse no nível de aprendizado e capacidade de seus colegas brancos. O economista Walter Williams já alertava que uma das piores formas de discriminação é aquela que se disfarça de compaixão. Podemos ver isso em todos os progressistas que adoram dizer que estão lutando contra o racismo estrutural e sistêmico. Suas falas são carregadas de termos nobres, causas justas e discursos inflamados, mas o efeito prático é corrosivo. O governo nunca prepara nossas crianças para a vida real no sistema escolar, ou seja, para uma vida mais complexa, imprevisível, com desafios práticos e para um mundo imperfeito que é indiferente às nossas intenções e emoções. E é por isso que a esquerda política, que hoje representa o sistema aqui no Brasil e está no poder há décadas, sempre fez de tudo para criar justificativas fabricadas para supostamente proteger certos grupos como os negros. O objetivo real é colocá-los dependentes de muletas institucionais, presos em uma senzala ideológica. O brilhante Thomas Sowell chama isso em seus livros de visão ungida, ou seja, a crença que indivíduos iluminados moralmente sempre sabem o que é melhor para os outros, mesmo que dados importantes além da experiência histórica e da realidade concreta mostrem o contrário. E é claro que a senhorita Morello, assim como todo esquerdista virtuoso, não se pergunta se suas atitudes e ideias realmente vão ajudar os grupos minoritários a melhorarem financeiramente ou alcançarem independência e liberdade. Morello apenas quer reafirmar sua própria identidade moral, sua imagem de professora virtuosa que sabe o que os negros estão passando e do que precisam. O triste é que, apesar dos contínuos fracassos das políticas de cotas, do assistencialismo barato, de serviços públicos precários e de toda a corrupção e ineficiência estatal, esses ungidos nunca admitem os próprios erros. Para essas pessoas, o problema nunca é o governo e o aparato estatal, mas sim a sociedade e as injustiças sociais, ou o patriarcado e por aí vai. A verdade, por incrível que pareça, é que a senhorita Morello não odeia realmente o Chris. Apesar do nome do seriado, ela apenas o subestima, não o vê como um indivíduo capaz e inteligente com grandes potenciais.
Para a tristeza dos socialistas e progressistas, a verdadeira liberdade humana não é produto da tutela governamental. A dignidade real não vem de bolsa esmola ou cotas. E o discurso corrosivo e divisivo da esquerda está apenas piorando a vida social e criando novas guerras raciais. O respeito verdadeiro não se constrói com discursos rasos e militantes, baseado em estereótipos e falácias históricas, mas na confiança de que cada pessoa, independente da sua cor de pele, é capaz de caminhar por si mesma. A visão libertária que nos é apresentada nas obras de Thomas Sowell e Walter Williams parte de um princípio bastante simples. O verdadeiro progresso para os indivíduos negros e outros grupos como indígenas e deficientes não vem da engenharia social, mas do respeito aos direitos individuais e da liberdade de mercado que os permitem ascender socialmente pela própria capacidade. Alguns alegam que o capitalismo não é perfeito, mas ele oferece algo que as políticas públicas não têm: o feedback. Ou seja, sempre que um investimento não funciona, não dá resultado, ele quebra no ambiente de livre mercado. Mas quando funciona e atende aos interesses do povo, ele se expande e transforma positivamente a sociedade, oferecendo novos empregos, bons produtos e avanço social. Já as antigas e fracassadas políticas estatais, infelizmente, sobrevivem baseadas em discursos mentirosos e custam muito caro à população, sobretudo aos mais pobres que a esquerda diz defender. Por fim, fica claro que todos os seres humanos têm direitos individuais inalienáveis e que temos potencial real de melhorar de vida sem depender de esmola do governo. Defender os negros não é transformá-los em eternos dependentes do Leviatã estatal, mas apenas garantir que essas pessoas tenham boas condições para trabalhar, viver, competir, empreender e prosperar por conta própria. E obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima. E a liberdade avança. Viva a liberdade!